vocês. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer a bonequinha com rostinho sublimado, a bonequinha que eu apresentei no vídeo passado. Então se você não viu ainda o vídeo passado, eu expliquei como é esse rostinho, tá? Ele não é pintado à mão, não é decalque, não é DTF, tá? É um rostinho sublimado e lá eu trago todas as informações sobre ele. Então hoje nós vamos aprender a fazer a bonequinha e vou mostrar aqui pra vocês as outras que eu fiz, né? Tonalidades diferentes. Então eu tenho aqui, ó, a moreninha, fiz a ruivinha e também uma negrinha. Então esses rostinhos aqui fazem parte da cartela que vocês vão receber. No caso são 6 rostinhos, ainda tem 2 que não foi usado aqui, né, nessa aula, porque senão eu ia fazer só bonecas e o vídeo não ia sair nunca. Mas são essas bonequinhas aqui, esses rostinhos, né, um mais lindo que o outro. Vou mostrar de novo aqui bem de pertinho, ó. Olhinho cinza, olhinho castanho, olhinho azul, parece um verde, né, na folha é azul. E o rostinho negro, gente. Então tem mais duas cores de olhinho, né, um cor de mel e um outro castanho, mas com uma tonalidade diferente de pele, né? Ele é um pouquinho mais claro que esse daqui. Então hoje nós vamos aprender a fazer o corpinho da boneca, tá? A gente vai aprender a fazer essa bonequinha aqui, essa aqui foi da aula, né, que eu ensinei. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer as roupinhas e também o mascotinho, tá? Eu quis trazer separado para o vídeo não ficar muito longo e também porque já tinha pessoas querendo que eu liberasse logo o projeto, mas eu não posso liberar o projeto antes da aula, porque eu faço a primeira, mas às vezes precisa ter alguma pequena modificação ainda, e só no vídeo oficial é que eu consigo trazer o projeto certinho pra vocês, tá bom? Aí eu preciso escrever o projeto e tudo isso é só quando eu termino a gravação do vídeo, né? Então já coloco tudo junto, tá bom? Gente, ó, já costurei aqui todas as partes aqui do molde da boneca e eu deixei a elasticidade aqui pra lateral, tá? Não é elasticidade porque não é malha, né? Mas ele tem um pouco, muito pouco de elasticidade e eu coloquei aqui pra lateral. Como já tava bem pequenininho o meu tecido, eu já trouxe logo assim, todo riscadinho já e já costurei, tá bom? Inclusive já dei aqui, ó, os picos, né? Aqui nessas partezinhas assim, mais arredondadas. Esse corpinho, ele é fundo caixa de leite, né? Então você vai costurar, ó, de um lado todinho ao outro. E aqui no fundo você vai costurar essa parte aqui, ó, um pouquinho, tá? Dos dois lados, deixar uma abertura aqui no meio. E aqui na marcação, ó, dos dois cantinhos a gente vai cortar pra fazer a costura da caixa de leite, tá? Pode tirar assim, tá? Na costura. Aí aqui é só abrir, igualar e passar uma costurinha aqui, tá bom? Pode abrir aqui a costurinha aqui, ó, tá? As duas costuras pra ficar melhor e passa a costura aqui pra formar a caixa de leite. Aqui na perninha, ela tem uma abertura aqui na lateral, então você vai costurar todinho, deixar só a abertura na lateral. E os bracinhos, abertura em cima, tá? Os dois. E agora nesse rostinho aqui, ó, que foi aquele que a gente marcou, né, no outro vídeo. Se você não tiver assistido, eu vou fazer aqui de novo aqui pra vocês verem. Tá? Eu apaguei aqui a marcação. Então, a gente vai pegar o molde, dobrar no meio. E aqui ele já tem uma marcação, tá? Que daqui pra cá é 1,5 cm. E essa marcação, ela vai ficar igual, bem aqui, ó. Igual com esse risquinho que aparece aqui embaixo da boquinha dela. É um risquinho bem esfumado, né? Mas dá pra ver que é a marquinha do queixinho dela. Então, a gente vai igualar ele. Deixar ele assim, ó, bem igualzinho. E como essa boquinha, ela é bem marcadinha, ó. Está focando. E como essa boquinha é bem marcadinha, você consegue colocar ele bem no meio, tá? Então, eu só faço assim, não preciso dobrar o tecido, mas se você quiser dobrar o tecido ou passar a régua, né, fazer alguma coisa assim pra deixar mais certinho, você pode, tá? Eu faço só assim, todos ficam bem certinho.
Então, eu igualei aqui, ó. Eu sempre confiro aqui do outro lado. Dobro aqui. Ó, e eu vejo que tá do mesmo jeito, tá? Se tiver passado alguma coisinha, só acertar, tá? Ajustar aqui. Confere de novo. Ó, tá bem igualzinho, então eu vou riscar usando aqui a caneta fantasminha, tá? Olha só como fica, tá? Fica bem certinho. Depois de riscado, a gente vai pegar aqui um tecido, pode ser o tricoline comum, pode ser o pele de boneca, se você, né, preferir usar ele. Mas como o tecido pele de bonecas é mais caro do que esse comum, eu uso esse comum mesmo, porque ele vai ficar por dentro. Aqui é só para fazer o forro, tá? Use um tecidinho claro, pode ser branco, bege, tá? Um tecidinho claro para não aparecer nenhuma sombra aqui do outro lado, tá bom? Então, a gente vai posicionar ele aqui, um em cima do outro. E vai passar uma costura aqui, ó, em cima do risco, tá bom? Aqui, pessoal, quando vocês forem fazer aqui esse fundo caixa de leite, ó, vocês vão igualar aqui, ó, a costura. E aí, pode abrir aqui a costura de baixo e aqui também da lateral, tá? E passar a costura. Ou então, pode apenas dobrar uma para um lado, ó, e a outra para o outro, tá? O importante é que essas costuras aqui, ó, tanto a de baixo como a da lateral, fiquem bem alinhadas. E aí, vocês passam uma costurinha assim, ó, pezinho de máquina só, tá? Com a distância aqui mais ou menos de meio centímetro. Pessoal, aqui nos bracinhos, se vocês acharem difícil, que ele é mais fininho, ó, coloca aqui, ó, alguma coisa mais fininha. Esse aqui é o refil dessa canetinha fantasma, né? Caneta fantasminha. Coloco aqui dentro, ó. E com o cabo de um pincel fino, você vem aqui, ó. Porque colocando aqui por dentro alguma coisa mais fina, ele descola o tecido, né? Então, abre espaço e fica bem mais fácil de desvirar. Então, aqui já tá tudo cheinho. Os bracinhos, gente, eu enchi até mais ou menos a metade, tá? Essa sobra aqui é só a margem de costura. Todos dois, ó. Mais ou menos aqui a metade, tá? Vou medir aqui o tamanho que tá cheio aqui, só pra vocês terem uma noção. Aqui ele tá com 5,5 centímetros. Essa parte aqui que tá cheia, tá? Então, as perninhas, a gente enche até essa abertura. Você vai empurrar aqui, ó, pra baixo. Na máquina, você vai passar uma costurinha aqui, ó, tá? Fica acima dessa abertura. Você vai começar a costurinha aqui, ó, e vem aqui todinho até o outro lado, tá? Vai fazer nas duas perninhas, na mesma distância, pra ficar igual. E aqui, vai fechar aqui com o pontinho invisível. Depois que fizer essa costurinha, também vai fechar aqui com o pontinho invisível. A cabeça, costurei aquela primeira parte, né? Um tecido aqui atrás. Esse tecido aqui é o tricoline. Esse que eu tô usando aqui, onde eu sublimei, é o Oxford. E agora, depois que eu fiz essa costura, eu vou fazer a parte de trás. Lembrando que a elasticidade do tecido, que não é bem uma elasticidade, mas tem, né, um pouco de... Ó, esse tecido pele de bonecas é diferente desse tricoline comum que a gente encontra. Esse comum, ele tanto faz um lado como o outro, ele não tem assim, ele é bem mais seco, né? Já esse não, ele tem um pouquinho só, sabe, de elasticidade. Então, deixa pra lateral, tá bom? Vou colocar aqui, não reparem, gente, nesse minúsculo pedacinho de tecido aqui, ó. Isso aqui é aproveitamento.
né? Deu bem certinho aqui, ó. A lateral é exatamente aqui, o ladinho que estica. E eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Frente pra dentro, tá? Do tecido, né? Direito com direito aqui no caso. E costurar aqui em cima da costura. Se por acaso vocês, né, alguém tiver dificuldade em acertar aqui em cima por causa da linha, né, que fica bem clarinha, pode colocar o molde aqui em cima, ó, acertar aqui, ó, na costurinha e riscar novamente com a caneta, tá? Fica até mais fácil, né, pra costurar. Então, vou passar essa costurinha aqui todinho, depois a gente vai fazer o corte desse lado, né, na parte aqui de cima e desvirar. Já passei a costura, ó, agora eu vou só recortar aqui pra gente desvirar. É muito importante dar alguns picos sempre nessas áreas assim, que são mais arredondadas, para que depois que a gente desvirar, né, não fique repuxando. Pronto, agora é só a gente dar aqui aquele corte, né? Ó, vou puxar aqui, me certificar que tô segurando apenas em uma camadinha do tecido, que é a parte de trás, tá? A parte da frente é 2 camadas. Então, eu vou fazer o corte aqui na vertical, né? Olha só como ficou. Agora a gente vai só fazer aqui a marcação, né, dessas orelhinhas aqui e fazer a costurinha ali na máquina. Ó, vou fazer aqui uma marcação, não é puxando assim pra dentro, tá? Olha, aí eu vou só acompanhando aqui, ó, o contorno. Ó, vou só acompanhando aqui, ó, o contorno da cabeça, tá? Então, ó, como se eu estivesse continuando aqui, ó, tá? Fica só assim. Então, vem, ó, daqui, ó, tá vendo, ó? Como se eu estivesse continuando aqui, ó. E aí, vou passar aqui a costura. Gente, olha, que coisa mais linda! Muito prático. Esse bracinho aqui, gente, você vai fazer um alinhavo aqui, ó. Bem onde termina o enchimento, eu vou fazer um alinhavo, tá bom? Eu tô usando aqui, ó, uma linha comum, mas tem que ter muito cuidado para na hora de dar um nozinho, tá? E puxar ela não se partir. Tô usando aqui 2 perninhas, mas pode ser uma linha aí mais forte, tá? Que seja fina. Ó, 2 pontinhos aqui. E aqui a mesma coisa, ó. 2 pontinhos. Puxa. E aqui vai só dar o nozinho. Aí, agora, ó, é só esconder essa linha aqui, ó, entrando bem próximo aqui aonde você deu aqui o nozinho. Sai aqui por dentro do bracinho. Aí, essa outra ponta você vai colocar na agulha e fazer a mesma coisa, tá? E vai fazer isso com os 2 braços. Vai ficar assim. Faça nos 2. Pessoal, hoje tá um pouco difícil de gravar, porque tá o tempo bem escurinho, só chovendo. E aí, eu tive que acender aqui a luz, talvez vá aparecer alguma sombra aí. Mas eu acho que dá pra ver direitinho, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é que ficou a costura das perninhas. Eu passei aqui a caneta pra vocês visualizarem. Eu faço essa costura aqui, ó, um pouco arredondada. Isso aqui é automático. O próprio enchimento, ele vai deslizando aqui e a costura vai ficando mesmo arredondada, tá? Então, passei aqui a canetinha aqui só pra vocês verem. Mas nem precisa marcar com a canetinha não, tá? Mas se quiser marcar, né, pra visualizar aí o caminho da costura, também dá certo. E aí, aqui a gente vai fechar agora com um pontinho invisível. Aqui no corpinho também.
Então, já coloquei aqui a linha, tô usando uma linha comum de costura. E aí, aqueles pontinhos, né? Pega aqui de um lado e do outro. Bom, aqui, pessoal, vou começar aprendendo aqui as perninhas, tá? Reparem que aqui é um pouquinho arredondado. Ó, ela é presa por pontinhos invisíveis, tá? Aqui, essa parte de cima. Elas ficam independentes, ó, não fica presa. Aqui ela sobra um pouquinho, tá? A gente vai dividir elas aqui, ó, de forma que elas fiquem bem próximas, tá? O resto que sobrar, joga aqui pra lateral, tá bom? Que é pra ela ficar, ó, com esse movimento, ó. São perninhas independentes, né? Então, quando eu jogo ela assim, ó, pro ladinho, ó, fica um movimentozinho da perninha, tá? Não fica uma perninha dura. Ó, mesmo jeito, ó, elas são separadas e elas ficam as perninhas bem molinhas. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos aqui pra vocês verem, ó, que essa costurinha vai ser mais ou menos, ó, vai pegar mais ou menos aqui, ó, um tantinho só daqui de cima, tá? Aqui as duas. Aí a gente faz como? A gente iguala aqui na costura. Ó. Eu já coloquei aqui, ó, o início. Porque eu já tenho aqui uma noção, né? Eu já fiz umas 4 bonecas dessas aqui. Então aqui, ó, você vai juntar ela e vai jogar o restante aqui, ó, pra lateral, tá? Prende com alfinete. E aqui vai fazer aqui uma costurinha invisível. Eu vou usar uma linhazinha aqui, ó, de nylon. Pode ser a linha de pipa também. Ou qualquer outra linha fininha que seja forte, viu? Esse nozinho aqui, eu vou tentar colocar ele aqui por algum lugar aqui, ver se ele entra aqui dentro da costurinha, para ele ficar lá dentro. Eu vou vir, ó, com a agulha aqui pro início. Eu tô achando que ele não vai entrar, que ele tá muito grosso. Vou dar um nó mais bonito aqui. Pronto, ele ficou aqui dentro. E aqui vai ser uma costurinha com um pontinho invisível, né? Ó, um pontinho aqui na parte de cima. E outro aqui embaixo. E a gente vai fazer 2 costurinhas, tá? Pra ficar bem preso. A gente vai até o final e volta. Cada perninha, vai até o final da perninha e volta. Olha só, vendo? É isso. Acho que eu vou dar aqui mais um pontinho aqui, ó. Que eu finalizei aqui, ó, na perninha. Eu vou dar mais um pontinho aqui no corpinho. Pra ele ficar com esse pontinho preso, né, aqui. Pronto, aí aqui eu vou voltar do mesmo jeito, ó.
Olha só, gente, como fica, tá? E aí, ó, eu fiz essa costura, ó, tá alinhado com essa costurinha aqui, tá? A gente faz aqui, ó, pegando um pouquinho mais pra cima da costura, pra ele não pegar exatamente lá na costura, né? E a perninha não ficar fácil, né, de... não ficar aí depois se arrancando. Um pouquinho mais pra cima, mas sempre bem próximo aqui, ó, da costura, né? Agora é só arrematar, ó, fica a perninha bem molinha, ó. Olha, gente, a costurinha tá aqui, ó, e eu tô passando bem rente. Pessoal, essa perninha aqui, ó, ela tem que ficar assim, tá? Ela fica aqui, ó, mais pra dentro, pra ficar uma por cima da outra, tá? Não é pra ficar dessa forma aqui. Então, se você costurar mais essa parte aqui de fora, ela vai ficar aberta, tá bom? A costura começa mais pra dentro do que pra cá. E aí, depois que eu fiz, eu pensei em tá marcando no molde pra facilitar aí pra vocês. Então, eu tirei um pouquinho aqui da parte arredondada, ó. E vou marcar bem aqui exatamente onde vai ser a costurinha, que é pra facilitar, tá bom? Porque ela fica mais voltadinha pra dentro. Que ela tem que ficar assim, que é o que deixa ela assim, mais bonitinha, tá? Então, agora a gente vai colocar aqui os bracinhos dela. Então, você vai ver aí qual ladinho que você quer, né? Que fique pra frente, que seja a frente. Eu não deixei margem, tá, gente, de costura aqui em cima. Eu vou dobrar aqui, ó, meio centímetro pra dentro, tá? Mais ou menos meio centímetro. E posicionar aqui o dedão voltado pra frente. Vou colocar essa parte aqui que eu dobrei, ó, em cima do ombrinho dela. Deixar aqui bem no meio. Vou prender aqui com alfinete. Ó, vai ficar assim. Vou usar aqui uma linha, a mesma linha que eu usei pra prender aqui as perninhas dela. E eu vou esconder esse nozinho aqui dentro do bracinho, tá? Pra começar aqui a minha costura. Essa costura aqui também é com pontinhos invisíveis, tá, gente? Meu celular tá só desfocando. Então, ó, eu entrei aqui, ó, dentro, pro nozinho ficar aqui dentro, saí aqui no bracinho e vou dar o primeiro pontinho aqui em cima do ombro.
Aqui, gente, você não precisa pegar aqui as duas camadas aqui do tecido, não. Pega só uma, porque a gente vai fazer a outra costurinha embaixo depois. Aqui, ó, eu vou sair aqui, ó, com a agulha aqui pra baixo. Ó, sai mais ou menos aqui, ó, um pouquinho pra fora do ombro. E aí, a gente vai, ó, que eu vou dobrar esse bracinho aqui, ó, igual com esse ombro. E vou fazer essa costurinha agora aqui embaixo. Vou deixar aqui bem igualzinho. E aí, eu vou fazendo a mesma costurinha agora aqui embaixo. Ó. Terminei aqui, ó. Terminei aqui, vou voltar aqui, ó, minha linha aqui pro outro lado. Pra eu fazer o arremate. Olha só como fica, ó. E aí, você vai fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Agora, a gente vai colocar aqui a cabeça da nossa boneca. Eu vou usar uma linha de algodão, fio de algodão, e uma agulha maior. E aqui, gente, quando vocês forem colocar, ó, deixa numa alturinha, tá? Que não fique muito pra cima, nem muito pra baixo, tá bom? Então, você ajusta aqui, vê a alturinha que você quer. Pode colocar uns alfinetes, né, aqui, pra auxiliar, né? Assim você já consegue visualizar sem tirar do lugar aqui, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, qualquer lugar que eu dou logo um nozinho aqui. Aqui eu vou prender com aqueles pontinhos invisíveis, porque assim eu acho que fica mais firme e também fica com acabamento melhor. Então, aqui é só pontinho no pescoço e pontinho na cabeça. Aqui, gente, ó, você já vai entrando, ó, acompanhando aqui, ó, essa cabeça, tá bom? Porque eu vou fazer fechar aqui todinho embaixo.
Olha só, gente, eu passei um pontinho dali pra cá, tá? Mas eu vou voltar aqui, ó, porque eu coloquei muito em cima. E eu quero deixar essa cabeça mais presa, ó. Não quero que ela fique muito assim, eu quero que ela fique mais assim, mais presa aqui perto do queixinho. Vou voltar aqui uns 2 pontinhos aqui prendendo. Prontinho, e agora a gente vai colocar o cabelinho dela. Bom, agora a gente vai fazer o cabelo. Aí eu trouxe aqui umas lãs aqui pra mostrar pra vocês, tá? Essa daqui eu fiz com essa lã, olha, é dessa marca. E a cor, deixa eu ver aqui se eu acho. Olha, a cor é essa numeração aqui. Eu vou deixar aí destacado aí nos produtos pra vocês, caso vocês queiram comprar, tá? Ela é uma lã bem grossinha. Olha, ela é bem grossinha comparado a essas outras aqui, ó. E é bem fininha. Assim, se eu for pegar uma dessa mais comum, olha a diferença, né? Então, essa, como ela é a mais fina que tem. Aí eu tenho essa e tem essa que é, vamos dizer que é o dobro, né? Da espessura. E aí, como ela é bem grossa, eu fiz assim, ó, as meadinhas só com 3 voltinhas. Coloquei 3 dedos abertos assim, ó. Você pode usar uma medida, né? Aí que você quiser, não precisa deixar exatamente esse tamanho, você pode fazer ele menor ou maior. E aí você vai amarrar aqui, ó, de um lado e cortar do outro. Assim. Vou fazer aqui pra você ver. Corta aqui, ó. Amarra desse lado aqui. Amarra com uma linha fina, tá, gente? Não amarra com a lã não, porque a lã é muito grossa, não acocha. Aí aqui, ó, você vai ou costurar ou vai colar. E vai começar aqui de cima, tá? Um pouquinho só pra frente, ó, da costura. Vai posicionando todas elas e vai colocando um do ladinho do outro, tá? Vem, ó, vai passando por aqui todinho e depois você vai preenchendo. Fiz essa daqui desse jeito. E essa daqui eu vou usar uma lã mais fina, né? Então, como eu vou usar uma lã mais fina, eu vou colocar mais voltas. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Mas eu vou usar umas 6 voltas. Assim, ó. Vou colocar assim, ó. 6 voltas em 4 dedos, assim. E aí, vou fazer a mesma coisa, ó. Corta aqui de um lado, amarra do outro e vai preenchendo, tá? E aí, eu tenho essa cor também, ó. Cadê aqui? Tabaco, ó. É um marrom bem bonito. E aí, eu tô achando que eu vou fazer a negrinha e a moreninha com essa daqui. Essa daqui, olha, é a mesma que eu usei pra fazer o cabelinho da boneca do estojo, né? Então, é rubro. Essa cor aqui com essa numeração. Então, é essa daqui e essa daqui.
E também tem a comum, que também dá pra fazer. Ela é mais fininha, mas aí você pode dar assim umas 6 voltas, né? E aí você pode fazer do mesmo jeito com ela. Ou você também pode amarrar aqui no meio, ó. E deixa sem cortar mesmo, que ela fica bem bonitinho também. Gente, eu tô usando essa linha aqui pra amarrar, né, no meio. É a linha de nylon. Eu tinha esquecido o nome naquela hora e lembrei agora, tá? Então, amarrando todos aqui com essa linha. E eu vou colar ele, gente, assim, ó. Eu vou dobrar ele no meio, vou dar preferência desse nozinho aqui que eu dei pra baixo. Vou passando aqui a cola quente de pouquinho e vou colando ele dessa forma, ó. Pressiona pra não deixar a cola ficar aqui do outro lado. Olha só, pessoal, aqui eu já vim subindo, ó, tá? Por trás da orelha. Aqui eu já completei a primeira volta e agora eu vou só preencher essa parte aqui, tá? Então, a gente vai colocando do mesmo jeito que a gente começou, tá? Vai colocando, ó, passando a cola e fazendo todinho até chegar ao último. Prontinho, gente. Agora é só você aparar aí, né? Do jeitinho que você quiser. Apara as pontinhas que tá maior. Pode cortar aqui a franjinha dela, deixar mais curtinha, né? Aqui acima da sobrancelha. Ou pode deixar maiorzinha, amarrar aqui, ó, do lado. Aí você vai personalizar a sua menininha como você quiser. Amarrei aqui uma fitinha, ó. É aquela bem fininha. Pode ser também um pedacinho do tecido, né? O mesmo que você vai usar para fazer o vestidinho. Você pode amarrar também aqui. E a gente vai fazer agora a maquiagem aqui do corpinho dela. Então, eu vou usar aqui essa tinta de tecido na cor rosa chá. E um pincel de cerdas macias, tá? Pode ser qualquer pincel que tenha as cerdas macias. Ó, vou passar o pincel aqui na tinta. Tirar o excesso aqui do tecido. Você pode fazer com maquiagem também, se quiser, mas com a tinta evita que saia na lavagem. Olha, retirei todo o excesso. Aqui, quando você vê que não tá mais borrando assim, ó, o excesso da tinta, aí você vem de leve, tá? Aqui no joelhinho dela. Um movimentozinho aqui circular, ó. Dos dois lados. E aí, eu gosto de passar aqui também, ó, nessa voltinha aqui, ó, na parte de trás do joelhinho dela. Eu também vou passar aqui um pouquinho aqui, ó, no pé dela, que eu não fiz o sapatinho ainda, mas eu gosto de passar aqui nessa partezinha de cima, ó, porque vai aparecer.
Aí você pode também passar aqui, ó, na partezinha aqui de fora da mãozinha dela. Eu gosto de fazer aqui também na barriguinha dela, ó. Só para dar uma corada aqui. Então pronto, agora só falta a gente fazer o bordado aqui do coração que eu gosto de fazer. Isso aqui é opcional, mas eu acho que fica bem bonitinho, né? Então vou fazer aqui um bordadozinho com a linha de bordar na cor vermelha. Aí eu vou usar uma agulha pequena e aqui tá com as 6 perninhas, tá? Porque a gente vai fazer aqui, ó, só 2 pontinhos aqui, ó, para um lado e 2 para o outro. Então você vai pegar um pontinho assim, ó. Deixa aqui uma pontinha. Aqui vem de novo. Ó, vou cortar aqui essa pontinha aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Aí eu vou vir de novo aqui e dou um pontinho aqui do mesmo tamanho, ó, pro outro lado. Ó, venho aqui e volto novamente aqui em cima. Vou esconder aqui agora, ó, volto aqui, ó, e escondo aqui essa ponta aqui do outro lado. Prontinho, gente, é só isso aqui, ó, você pode fazer menor, tá? Só pra dar uma vida, né? É só um símbolo, na verdade. Agora a gente vai fazer aqui o sapatinho dela. Eu vou marcar aqui com a canetinha fantasma. Vai pegar aqui, ó, da pontinha do pé. E aqui, bem pouquinho no calcanhar. Só um sapatinho mesmo simples. E aí tem aqui essa partezinha aqui de cima. Olha só, bem simplesinho. E para pintar eu vou usar aqui uma tinta marrom, tinta de tecido. Pode pintar com qualquer pincel, que seja fininho. Depois de seco aqui o pezinho dela, é só pegar a canetinha micron e passar aqui fazendo um contorno para dar um acabamento. Pode ser também pincelzinho fino e tinta, tá? E aí depois, ó, uma linhazinha de bordar. Aqui tem 3 perninhas. E eu tenho esses botõezinhos aqui, ó, que eles são bem pequenininhos. Ó, eu vou fazer aqui um acabamento no sapatinho dela, mas pode ser também uma miçanguinha, pode ser qualquer coisinha que você queira colocar pequenininho,
Ou pode deixar assim mesmo, sem nada, ou você pode fazer aqui um bordadinho aqui, ó, fazendo isso aqui só um pontinho aqui, ó, um X, né, com uma linhazinha que destaque, uma linhazinha de bordar. A gente usa a criatividade da gente. Então, vou começar aqui de um lado, ó, entrando aqui pela alcinha, aqui onde termina a alcinha do sapato. Aí aqui você segura essa perninha aqui, ó, pra quando você puxar, ela não sair, viu? Segura e acocha, coloca outro botão. Ó, você puxa, ó, que ele vai acorchar. E aí agora nem precisa mais segurar aqui, não. Vou dar aqui mais outro pontinho. Agora eu vou só passar a minha linha aqui, ó. Vou sair aqui embaixo desse botão. E aqui eu vou dar meu arremate. Eu vou fazer uma laçada aqui, ó, por baixo desse botão, ó. Virar ela assim, que é a parte de trás do pezinho dela. Eu vou segurar aqui, ó, e vou passar aqui a linha por baixo do botão. Aí eu vou passar a agulha aqui, ó, por dentro. Essa laçada tem que ficar aqui por baixo. Você vai puxando aqui devagar, ó, e deixando a linha entrar aqui, ó, dentro do botão, a laçadinha, tá? Ó. Essa pontinha aqui a gente vai cortar quando terminar. Vou fazer mais uma vez aqui, ó, laçadinha de novo. A agulha até escapou já. Vou passar aqui por dentro. Deixa a linha aqui por baixo do botão. Se ela quiser sair, coloca de novo, segura e coloca, porque o botãozinho tá apertadinho e a linha tá querendo sair, mas quando você puxar aqui, ó, que ele acochar aqui, aí você vai botando aqui pra dentro, ó, quando puxa, viu? Ela entra ali embaixo. Agora a gente vai só cortar aqui. Aí, se ficar uma pontinha de fora, ó, só colocar aqui por baixo, ajeita aqui com a linha ou com a agulha e pronto, viu? Olha só como ficaram nossas bonequinhas, gente, uma mais linda que a outra. Então, aqui a nossa bonequinha da aula, faltando aqui apenas as roupinhas dela. Fiz também a negrinha, gente, olha que linda que ficou. Eu usei o tecido do Fernando Malui, cor número 6, tá? Deu certinho o tom com o rostinho. E esse cabelinho aqui dela,
eu fiz os tufinhos, assim, ó, 8 voltinhas, tá? Em 3 dedos e amarrei aqui no meio. Amarrei com a própria lã mesmo. Essa lã é a lã comum, tá? E eu fiz 2 Maria Chiquinha aqui, ó, pra ela ficar assim mais bonitinha, né? Então eu fiz igual aquela boneca na bolsa. Eu fiz a Maria Chiquinha, que são 8 voltas. Cortei aqui de um lado, do outro lado aqui eu amarrei. Fiz assim, ó, cortei aqui de um lado, do outro lado eu amarrei do jeitinho que a gente tava fazendo aqui na boneca, né? No cabelinho dela. E aí esse lado que tava amarradinho, eu colei aqui, ó, perto aqui das orelhas dela, nessa partezinha aqui de trás. E depois eu vim colocando aqui os tufinhos e preenchendo aqui a cabeça dela, pra ela ficar assim diferente. Fiz aqui também, né, a moreninha, ficou um charme. Deixei o cabelinho dela assim mais solto, a franjinha maior, pra ficar assim, ó. Mas eu usei o mesmo tamanho dessa, viu? A diferença é que essa daqui eu não cortei a franja, não aparei. Essa aqui eu aparei só um pouquinho pra ficar assim, ó. E prendi, né, aqui com a fita, que pode ser também um lacinho, tipo esse daqui. Esse aqui é um bico de pato, ó. Então, lacinho colado aqui no bico de pato. Bem facinho tirar e colocar. Agora, antes de encerrar, deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem de pertinho, gente. Olha só que linda que ficou. E deu certinho a cor do rostinho com o tom número 6 do Fernando Malouí. Esse tecido aqui, tecido pele de boneca do Fernando Malouí, cor número 6. Deu certinho o tom, ficou lindo. E essas duas aqui é a cor número 3 e essa daqui é a número 4. Que, como eu falei, dá pra fazer tanto com esse rostinho como com o outro que tem aí, que ele é um tonzinho mais claro do que esse, que também vai dar certo, tá? Ele ficou uma diferençazinha, ó, mas não é muito, dá pra fazer. Eu gostei demais. E tem o outro tom também aí, que é um pouquinho mais claro do que esse, que também vai dar certo com esse daqui. Então, gente, fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês façam aí várias bonequinhas aí, como eu tô fazendo aqui também. Ainda tem mais 2 rostinhos aí que eu não usei aqui na aula, porque senão eu não ia conseguir terminar esse vídeo só fazendo as bonequinhas. No próximo vídeo, a gente faz as roupinhas e também o mascotinho.